Boas pessoal, hoje trago aqui mais um unboxing review de uma placa gráfica, a Asus TUF RTX 4080 Gaming OC. Esta placa gráfica baseia-se no novo núcleo da Nvidia, o Ada Lovelace, e é constituída por 9728 CUDA cores, a funcionarem a uma velocidade de 2625 MHz. Comparativamente à versão de referência, nós temos aqui uma subida considerável de 120 MHz, 16 GB de memória GDDR6X a funcionar a 22.4 GB por segundo, num bus 256 bit. A fonte aconselhada para esta placa gráfica é de 750 watts, o que são requisitos baixos para as últimas placas gráficas que têm saído. Esta placa gráfica é a grande concorrente direta da AMD RX 7900 XTX, e é com ela que eu vou centrar-me aqui nesta review e neste comparativo. E eu já fiz também a review da AMD RX 7900 XTX, que eu deixo também aqui o cartão para vocês verem. E futuramente, para além deste vídeo com a análise desta placa gráfica, eu vou fazer também mais dois vídeos, um centrado nas capacidades de gravação e streaming destas placas gráficas, com os respectivos softwares, o Shadowplay da Nvidia e o Adrenaline da AMD, e também outro vídeo centrado mais em jogos com Ray Tracing para ver o que será talvez o grande fator diferenciador destas duas placas, que é a performance em Ray Tracing. Com isto vamos aqui então a um unboxing e depois vamos passar também aos testes e por fim a conclusão. Se vocês pretenderem podem saltar qualquer parte, na descrição vai estar os capítulos para saltarem para o capítulo que vos interessa mais e na barra de deslocação do vídeo também estarão referenciados esses capítulos. Aproveito também para pedir para subscreverem o canal e ativarem aí o sininho das notificações para que vocês recebam as notificações dos meus novos vídeos. Tenho também disponível algumas formas de vocês ajudarem o canal, como o PayPal, mas se vocês subscreverem já estão a ajudarem muito o canal e já estão a fazer com que eu consiga continuar a fazer crescer o canal e a trazer também conteúdo mais interessante ainda ao canal. Esta caixa da Asus é um pouco diferente do que é costume. Em vez de ter os cantos direitos, temos aqui os cantos cortados, com detalhes e referências à linha TUF da Asus. É uma caixa que aposto que é uma tentativa da Asus de diferenciar das outras caixas e assim fazer com que os potenciais clientes olhem para esta caixa, e é uma caixa bonita que mostra muito detalhe e muito cuidado, que faz com que eu dê razão à Asus e realmente é uma caixa que chama a atenção. Quando retiramos esta caixa exterior, temos mais uma caixa interior que vamos ver se a consigo abrir deste lado, mas parece-me que não, parece-me que esta será a parte de trás. Vamos aqui tentar virar a caixa ao contrário e vamos ver se desta vez eu já a consigo abrir. E temos aqui uma série de referências à linha TUF da Asus, com o logotipo e até alguns dizeres. Depois, quando abrimos a caixa, temos a placa gráfica logo aqui por cima e temos aqui uma fita de velcro da TUF, a extensão, o adaptador extensão PCI Express 5 de 16 pinos para 8 pinos, e neste caso temos aqui 3 ligações. Se fosse uma RTX 4090 iríamos ter 4 ligações de 8 pinos. Estas ligações teoricamente dão 150 watts cada uma, por isso isto será um conector de 450 watts, mas na realidade ele pode levar muito mais. E depois temos também aqui o suporte da placa gráfica, que é também uma chave de fenda para apertarmos os parafusos, e é um suporte extensível, muito simples e muito prático, que vos vai permitir evitar que a vossa placa descaia e faça o seg, como é costume. É uma medida anti-seg. Depois, ao pegarmos aqui na nossa placa, ela está aqui bem arrumadinha e vamos colocá-la aqui para o lado. E temos aqui um pacote com algumas informações da Asus e temos já aqui um Quick Start Guide, um guia de início rápido com algumas informações de como instalar a placa gráfica, como fazer as ligações, algumas informações de garantia, aqui também uma folhazinha, um panfleto com informações de como instalar o suporte da placa gráfica. Este suporte é magnético, vai permitir que fique bem colocado nas vossas caixas, um certificado de confiança da Asus, um cartão onde a Asus diz qual é o nível de potência desta placa gráfica perante toda a linha Asus, e aqui um pequeno suporte para vocês terem a vossa placa gráfica exposta, se assim o pretenderem. Eu vou instalá-la na caixa e este suporte para mim não é para utilizar.
Vamos dar aqui um jeito nos componentes e meter aqui para o lado e vamos aqui pegar na placa gráfica e dá-me a impressão que ela, apesar de ser pesada, não é tão pesada como a minha AMD RX 7900 XTX e talvez seja desta placa ser maior, o peso está mais bem distribuído. Vamos tirar aqui do saco antistático e temos aqui a nossa placa gráfica com muito bom aspecto, que é toda metálica e é muito bem construída. Eu gosto muito destes coolers TUF da ASUS, acho que são muito bonitos, têm um ar espetacular mesmo. Aqui de lado podemos ver um suporte para colocarmos uma bracket anti-sag e aqui o logotipo e uma barra ARGB que vão iluminar. Depois temos aqui a ligação PCI Express a 6 pinos 5.0, um switch para BIOS de performance e potência e uma backplate metálica, também aqui com muitas perfurações para a backplate respirar. A nível de ligações, nós vamos ter aqui 3 ligações DisplayPort 1.4 e 2 ligações HDMI 2.1 e nós só vamos poder ligar aqui 4 dispositivos ao mesmo tempo, apesar de termos 5 ligações, só podemos ligar 4 dispositivos. Ainda assim temos um pouco de mais escolha com o modelo de referência. E depois, a nível de dimensões, nós temos aqui uma placa que mede 348 mm de comprimento e temos aqui 3 ventoinhas que são de 10.5 centímetros ou 105 milímetros, o que não é muito comum, normalmente são de 10 centímetros, mas estas são de 10.5 ou 105 milímetros. E temos aqui 72 milímetros de largura e 150 milímetros de altura, e vocês aqui têm que ter algum cuidado por causa da ligação PCI Express 5.0 nas vossas caixas, têm que confirmar se cabe. E depois a nível de peso temos aqui 1950 gramas, o que é um pouco mais que a minha outra placa da AMD RX 7900 XTX. A nível de sistema de teste, é um sistema antigo, com uma ASUS ROG Strix X570E, num AMD Ryzen 7 5800X, com um cooler ASUS ROG Ryoji na primeira versão e 32 GB de memória DDR4 a funcionar a 3800 megatransferências. Vamos então aqui aos testes.
A nível de desempenho, esta placa portou-se muito bem, o que não era de esperar outra coisa devido ao cooler espetacular que ela traz. E aqui a nível de frequência nós vamos ter 2865 MHz praticamente constantes, o que indica que o cooler está a segurar bem este chip sem qualquer problema. Depois, a nível de rotação das ventoinhas, nós vamos ter aqui num máximo de 1408 rotações por minuto, com a placa praticamente silenciosa sem subir e a temperatura máxima chegar aqui aos 63 graus máximos, mas normalmente situa-se entre os 61 e 62 sem qualquer problema. A nível de utilização do Power Target, nós temos aqui 98%, com 99% de utilização do GPU, com um consumo máximo a rondar os 314 watts. O que quer dizer que o GPU estava a trabalhar no máximo, mas ainda tínhamos aqui alguma margem no Power Target, na energia que a placa pode consumir. Esta placa é muito boa a nível de gestão energética e tem muito bom desempenho. Depois, relativamente ao desempenho em jogos, esta placa é excelente, tem um desempenho muito próximo mesmo da AMD RX 7900 XTX, o que não é dizer muito porque esta placa é um pouco mais cara, mas tem outros benefícios, como por exemplo o Shadow Play, que eu depois vou testar num vídeo mais à frente e vou-vos mostrar qual das placas é melhor nesse aspecto de streaming e gravação e ver se a AMD com esta nova placa conseguiu se aproximar da Nvidia, e a grande vantagem dela também que é o desempenho em Ray Tracing, que eu também vou testar com benchmarks mais recentes. Estes aqui praticamente a Nvidia RTX 4080 é muito superior, está numa classe acima da AMD RX 7900 XTX, só tendo aqui o Watch Dogs e o Resident Evil que se aproximaram um bocadinho, mas também é uma coisa que eu quero testar com jogos mais recentes, em que a AMD já tem jogos que saíram depois das placas AMD com Ray Tracing, para ver se a AMD conseguiu se aproximar ou ainda tem muita distância para as placas da Nvidia. Este cooler é um cooler discreto, tem só uma faixa aqui que é addressable RGB, que pode ser controlada, e o logotipo da ASUS, mas é uma placa que fica muito bem aqui na minha caixa. A ligação de 16 pinos, que é uma coisa que o pessoal tem medo, eu aqui utilizei um adaptador da minha fonte de alimentação, um adaptador da Corsair de 2 ligações de 8 pinos para a ligação de 16 pinos, e como não utilizei o adaptador padrão, acabo por ter aqui um aspecto mais clean, e a ficha não fez clique, mas nota-se perfeitamente que ela ficou bem encaixada, porque esta patilha de cima tombou e nota-se que a ficha está bem encaixada. Vocês confirmem sempre, que é para evitarem ter os problemas que se fala por aí sobre aquecimento e destes conectores queimarem. O suporte também é engraçado, é muito discreto, mas cumpre a função que tem que cumprir aqui na placa, que é mantê-la direita, e acaba por ser uma boa adição. O desempenho é fenomenal. A placa em si é super silenciosa, tem uma performance brutal. Eu não tenho nada a apontar a este cooler da ASUS, acho que a ASUS fez um excelente trabalho e consegue ter aqui uma placa muito bonita e com uma performance muito boa, com grande capacidade de overclock que eu não testei. O único senão será o preço, mas mesmo o preço já está a baixar, e eu penso que daqui a uns tempos, se tudo correr bem, esperemos que sim, estas placas gráficas desçam para um preço mais aceitável e aí se tornem uma excelente compra. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos. E gostem, comentem, subscrevam o canal, e até breve.